conversar aqui com o deputado Silvano Amaral do PMDB. É o primeiro mandato dele como deputado estadual. Ele foi secretário de Finanças da importante cidade de Sinop, numa gestão muito bem avaliada pelo prefeito Juarez Costa, também do mesmo partido, o PMDB. E aí, deputado Silvano, gostando do parlamento? Experiência parlamentar boa, você que era executivo, secretário de Finanças, organizador da prefeitura, corria atrás de recursos, a diferença entre legislativo e executivo. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital FM, para mim é um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. E aí, Antero, como você disse, a gente tem a nossa principal base eleitoral lá em Sinop, lá fomos secretário de Finanças, secretário de Governo. Sempre atuamos mais no Executivo, como você disse aí, correr atrás de recursos, organizar a prefeitura lá. A gente teve lá durante o mandato do Juarez e também no dois mandatos do ex-prefeito Adenir Barbosa, né? Então, somos mesmo do perfil mais do Executivo. Na verdade é que nós estamos nos adaptando. É o primeiro mandato nosso, né? Sempre, como você disse, nunca exerci nenhum cargo político, sempre fui ajudando mais na parte do executivo, né? E pela primeira vez nós somos votados, disputamos uma eleição. Então é mais um caso de adaptação, né? E nesse sentido, a briga, o perfil nosso é de correr atrás, de sempre estar ajudando os municípios, estar indicando, realizando, fazendo de fato mesmo. O nosso perfil é de fazer de fato, assim, não é mais de tribuna e nem da questão da busca da questão legislativa, mas de fazer acontecer mesmo. Isso que nós estamos tentando fazer, correr atrás e tentando sempre na discussão com o governo. Já me coloquei à disposição, despachei inclusive com alguns secretários, nos colocando à disposição para que a gente possa ajudar também na condução do governo do estado de Mato Grosso, que agora a nossa obrigação como deputado estadual não é só mais com o norte, é com o estado de Mato Grosso. Com relação a essa questão do seu partido, PMDB, você acabou de assumir a Secretaria-Geral do PMDB, que é uma tarefa organizacional, de organizar o partido. Como é que o partido está se preparando para a chegada do Blairo Maggi e, evidentemente, para experimentar um novo crescimento no estado? Olha, Antero, isso também é uma das ações que eu estou me adaptando e gosto muito, né? Tenho viajado pelo interior, pelos municípios, tenho conversado com o partido. Todas as vezes que a gente vai a uma cidade, nós temos prioridade a questão de falar com as pessoas que estão lá na discussão partidária. Essa organização passa obrigatoriamente pela liberdade dos municípios, pelo entendimento que a gente tem e o compromisso, o respeito que a gente tem com as lideranças partidárias locais dos municípios e de aquele partido que está parado, que não tem dado resultado, que não tem buscado as lideranças, a gente tem ajudado na condução. E muitas vezes, você sabe muito bem, a gente tem que ir lá ver como está o partido. Muitas vezes o próprio dirigente do partido do município, ele está desanimado, ele está desmotivado, né? E nós temos feito esse trabalho. E aí tentado sempre trazer as lideranças locais, identificar e correr atrás e colocar o partido à disposição para a gente possa também organizar o partido. Naturalmente, toda essa organização, esse planejamento vai naturalmente resultar num crescimento do partido. E para isso tem que ter planejamento. O nosso objetivo principal é isso. Nós fazemos isso no dia a dia. Já circulou no interior que o senador Blairo vai para o partido? Não, está definido. O senador Blairo já sinalizou, tem falado, inclusive na mídia, na imprensa. Já era para ter vindo, mas por uma questão de compromisso que ele tem lá de bloco, onde ele é um dos componentes do Globo do Senado, onde faz 8 senadores para um bloco e ele faz parte desse bloco. Então ele não pode deixar de faltar com a sua palavra, com o seu compromisso com o bloco. Se ele sair do partido, naturalmente o bloco também se extingue. Se ele sair do bloco e for para o partido, o bloco se extingue. Exatamente. Então aí, como ele tem um compromisso e o bloco tem o período anual de vencimento, ele deve vir agora em dezembro para o partido. Está definido, nós estamos muito felizes pela vinda do Blairo, que é uma representação muito importante, tanto política, nacionalmente, como respeitado também como empresário, como pessoa nacionalmente. Para nós é muito importante. Isso naturalmente fortalece o partido, né? A gente se traz outros companheiros que são companheiros do Blairo Maggi, que inclusive tem sinalizado também a vinda para o partido. Dois ilustres PMDBistas causam uma certa preocupação, ou pelo menos deveriam causar uma certa preocupação ao PMDB. Como é que o PMDB convive com essa situação do ex-governador Silval Barbosa? Porque o Silval saiu do governo, foi para cadeia. O Éder Moraes é filiado ao PMDB, saiu do governo, foi para cadeia.
Como é que o partido convive com isso? Há alguém no partido que pediu a expulsão deles? O partido não vai fazer isso? Como é que é isso? Olha, Antero, na verdade nós temos que separar as coisas. O partido não são as pessoas e as pessoas não são o partido. Isso que fica muito bem claro, porque às vezes há muitas pessoas, às vezes uma questão de a gente vê algumas pessoas às vezes fazendo até, no meu entendimento, a politicagem, né? Quando tentam vincular a pessoa com o partido. Nós somos de acordo que todas as ações de investigação, todas as ações judiciais que cabem, as respostas, as responsabilidades pelos desmandos, pelos desvios, caso eles sejam julgados e comprovados, sejam realmente definidos e pagos para aquelas pessoas que muitas vezes até usaram do partido para poder se beneficiar ou causar má conduta, desvio de recursos, de dinheiro público. Isso aí, o partido está bem definido no seu estatuto, não permite isso, e caso seja comprovado, caso seja investigado e sentenciado, o partido tem que sim tomar as providências. Agora, quanto à questão do Éder Moraes, você está falando aí, o Éder veio para o partido, se eu não me engano, nos últimos tempos, acho que até queria ser candidato, alguma coisa assim, nas eleições passadas, né? Mas voltando à questão também do Silval Barbosa, do governador, que o Éder saiu do partido e foi para o PHS. Pois é, mas nem sabia também, pra você ter uma ideia, né? Ele faz parte do PMDB de Cuiabá, né? Ele fazia parte, né? Fazia parte. Então, nesse caso aí, isso mais uma vez confronta que as pessoas não devem ser confundidas com o partido. A personalidade jurídica do partido, a força do partido do estado de Mato Grosso também no Brasil, ela não pode ser confundida, né? Inclusive, as pessoas que porventura tenham feito má gestão, tenham feito desvio de dinheiro público, muitas vezes usou até da força do partido, e você sabe disso, em Brasília, para muitas vezes trazer recursos para Mato Grosso. E na aplicação desses recursos, acabou muitas vezes usando de má fé, de má conduta. E comprovado isso, naturalmente o partido, eu como secretário-geral, agora eleito na sexta-feira, defendo essa situação, que o partido deve se reunir sim e discutir a situação. Agora, eu também defendo que tem que se haver uma finalização disso. Não pode o partido dar o julgamento antecipado de tudo isso, porque nós já vivemos muito isso. Inclusive, você sabe disso, dos companheiros nossos, inclusive da região de Sinop, numa operação lá, foi preso, raparam a cabeça e não sei o que e tal. Quer dizer, houve uma exposição tremenda. Inclusive, a pessoa que trabalha comigo, meu chefe de gabinete, que era de Sinop na época, teve uma exposição na mídia, então, muito grande. E aí, se eu não me engano, ano passado, depois de 2 anos, né, denúncia do Ministério Público, o acatamento da denúncia foi feito, Antero. E esse pessoal que eu estou dizendo, que são companheiros nossos, inclusive Góes, que você conhece também, nem foi denunciado. Quer dizer, mas foram escrachados na mídia, foram colocados a sua família em exposição e dificuldade, e depois de uma vasta investigação não existia nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas não podem pagar. Eu acho que o pior pagamento é você dar uma sentença antecipada. E isso já é uma sentença, a exposição da sua imagem na mídia, o sofrimento da sua família, da sua esposa, né? E já é uma sentença, né? E muita gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que levar sempre isso em questão, até mesmo que eu tenho como exemplo esses companheiros, que na época também, como meus amigos, sofri junto, né? A gente sabia da dificuldade que as pessoas tinham, e lá na denúncia tinha dizendo que eles tinham dinheiro de 15 milhões, outro de 50 milhões, e a gente sabia disso, que a pessoa morava em casa alugada, inclusive casa de madeira alugada, pagava aluguel, e aí uma acusação falsa. Agora, eu não sou contra, eu acho que é o papel do Ministério Público, da Polícia Federal, de todos os meios de controle, fazer a investigação, né? Tá. Eu queria saber o seguinte: você, na função de secretário-geral, é um dos articuladores do partido, principalmente das eleições do PMDB na região norte. E a cidade mais importante da região norte é Sinop. O que a gente quer saber é o seguinte: Silvano Amaral assume quando a candidatura a prefeito de Sinop? Mas eu quero que o senhor responda isso depois do intervalo. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Unimed Cuiabá apresenta o melhor plano de saúde para você. Para quem quer proteção em todo o Mato Grosso, o melhor plano é Unimed Superclass. Seja para curtir as belezas do estado, visitar os parentes ou fazer negócios. Quem
tem Unimed Superclass tá tranquilo, pois conta com cobertura estadual, seguro de vida grátis por 1 ano, fisioterapia, farmácias, vacinas e muito mais. Ligue 3612-3101 e faça o seu. Vitor é biólogo e surdo. Após 7 meses desempregado, Vitor teve a vida transformada ao retornar ao mercado de trabalho. Por meio do programa Emprega Rede, o governo de Mato Grosso está qualificando 14 mil trabalhadores, encaminhando 589 jovens, 195 pessoas com deficiência e 80 mulheres em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho. Vitor é uma dessas pessoas beneficiadas pelo Emprega Rede. Isso é inclusão social. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Top Gás. Liga agora que sai na hora. Top promoção para Cuiabá e Várzea Grande. Gás P13 em 2 vezes no cartão. Vasilhame Reserva mais gás, R$220 em 5 vezes no cartão. 33885555. 33885555. Um representante Ultragás. Um programa especial que mexe com seu coração. Slow Motion. As melhores músicas de todos os tempos. No ritmo do amor. What are you waiting for? Slow Motion. Pra te colocar no melhor ritmo. A trilha sonora a gente garante por aqui, pra você curtir ao lado de alguém que você ama muito. Slow Motion. Você só ouve aqui. Tchau, tchau. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu estou entrevistando aqui no Jornal da Capital o deputado Silvano Amaral e perguntava antes, o senhor como secretário-geral está articulando as eleições do norte do estado. E aí, o seu partido vai concorrer à prefeitura de Sinop, porque o Juarez é o prefeito, é do PMDB. Não pode mais um terceiro mandato do Juarez. Quem que vai ser o candidato do PMDB? Dizem por lá que é o Silvano Amaral. Olha, Antero, não é o Silvano Amaral, até porque a gente tem 2 motivos assim que a gente andei. Quando eu fiz campanha, eu andei basicamente na região norte, noroeste, alguns municípios aqui da Baixada Cuiabana e também ali alguns municípios da região do Araguaia. E a dificuldade da nossa eleição, ela passou-se basicamente por 2 motivos. A eleição do Nilson Leitão, porque ele veio para a Assembleia, ficou 2 anos e virou prefeito de Sinop. A eleição do próprio Juarez, que veio para a Assembleia, ficou 2 anos e virou prefeito de Sinop. E também a eleição do prefeito Nilson Santos, de Colíder. Também veio para a Assembleia, ficou 2 anos e voltou prefeito de Colíder, né? Então o que acontece? Quando a gente ia na região, os municípios perguntavam, a gente vai votar em gente de Sinop para depois virar prefeito de Sinop. E eu fiz esse compromisso. Não, eu vou cumprir os 4 anos de mandatos. Isso é um princípio básico dos 52 municípios que eu fiz, e eu fiz o compromisso com os municípios de ficar os 4 anos na Assembleia. Então não tem como voltar atrás dessa palavra dada nos municípios. Outro caso também é a situação dos companheiros do grupo político de Sinop. Lá tem várias pessoas que têm habilidade, têm capacidade de gestão, tem história em Sinop, que dá credibilidade e dá naturalmente a certeza de uma eleição. Então nós vamos articular para que a gente possa ter algum do nosso grupo lá como candidato a prefeito. Mas tá entre quem isso? Olha, nós temos lá o senhor Roberto Dorner, né, que também já foi deputado federal, já disputou as últimas eleições também, sempre teve envolvido no meio político, empresário, que também gostaria de ser prefeito. Nós temos a vice-prefeita, a Rosana Martinelli, que também faz parte do nosso grupo do nosso grupo político, e na discussão lá também tem toda a capacidade de gestão também. A empresária, vice-prefeita, já foi secretária do município, então tem toda a capacidade também, tem uma história em Sinop de muitos anos, então é muito bem relacionada, conhecida no meio empresarial e também no meio do cidadão, nos bairros, então ela tem uma boa capacidade de gestão. Nesse sentido também, a gente está entre esses 2 nomes, mas a discussão ela está mais para de um formato interno, nos partidos do PMDB, o PR, o PT, né? E outros partidos que estão por lá, né? O PP, o PROS, né? O PCdoB, essa discussão está mais interna. Mas essa questão toda nós devemos decidir o ano que vem, agora no mês de agosto, né? Que é o procedimento agora de eleição. Tá, o senhor é um dos relatores da CPI das obras da Copa.
E essa CPI vai receber na semana que vem, me parece que na terça-feira, né? O Éder Moraes, o famosíssimo Éder Moraes. Como é que vocês estão esperando essa oitiva, já que o Éder antecipou que vai botar para quebrar? Olha, eu quero dizer para você que a gente tem muita tranquilidade quanto a isso, né? Agora, essa questão aí do que você tá falando, botar para quebrar, até mesmo faz parte do perfil do Éder, né? De aprontar o terror e não sei o que e tal. Mas tá muita tranquilidade quanto a isso. Eu particularmente, inclusive nossos membros, lá o presidente, o Oscar, o Wagner, o Mauro Sávio, a gente tem muita tranquilidade, até mesmo porque botar para quebrar, eu acho que primeiro que não vai quebrar nada, né? Não tem nem como chegar lá quebrando alguma coisa, mas vamos dizer assim no termo mais de linguagem, eu acho que quanto mais ele puder falar a verdade, quanto mais ele puder trazer documentos que comprovem de fato os desvios de conduta de quem quer que seja, independente até mesmo do governador Silval Barbosa, que é do PMDB, inclusive do meu partido, que isso aí não tem nada a ver na discussão, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, né? O meu compromisso é com a verdade, é com a gestão técnica. Inclusive, nós fizemos o compromisso lá na Assembleia, na nossa CPI, que a gente pudesse fazer uma CPI extremamente técnica, sem aquela questão de teoria, Antero, porque nós achamos que é isso. Não, nós achamos por isso que tem documento tal, na página tal, que comprova tal falta de conduta ou desvio, alguma coisa, ou depoimento tal de fulano que comprometeu, que teve aqui e complementa tal procedimento. Então, muito técnico tem que ser. E tomara que ele realmente possa falar muitas coisas e, além de tudo, possa também comprovar, né? Isso vai ser muito importante para a CPI e, mediante até dessa entrevista que ele deu, que ele falou lá, a gente espera, assim, que possa ser realmente produtivo. A primeira oitiva dele, né? Depoimento que ele fez na CPI, confesso que eu fiquei até decepcionado, né? Não trouxe muita produção técnica, né? Para o processo, e agora tomara que ele possa realmente vir e falar de tudo, a verdade, e acima de tudo trazer documentos que possam comprovar essas ações, que esse bota para quebrar que ele falou aí. Tá, vamos agora falar de alguns projetos interessantes que você tem. Temos que falar rapidamente porque só temos 8 minutos de entrevista. Cobrança da travessia urbana de Sinop. São 42 quilômetros de extensão, a maior do estado. Essa é a cobrança aí, Antero. Nós temos a maior. Isso depende de quem? Do governo federal? Do governo federal. Mas essa rodovia a gente já está cobrando para que a gente possa, a Odebrecht, fazer as alterações necessárias. Ela foi lá na concessão, apresentou um projeto que, para o nosso entendimento, não é o ideal para Sinop. Nós fizemos o quê? Nós contratamos uma empresa para fazer um estudo técnico, um levantamento, para poder fazer o estudo da extensão dos 40 quilômetros. Nós vamos voltar à NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para que ela possa, no bojo da concessão, autorizar essas alterações. Agora nós vamos lá fazer um processo técnico, na defesa técnica, e esse estudo está sendo feito. Apresentar o projeto para a empresa que detém a concessão do pedágio, né? Exatamente, a Odebrecht. Possa fazer a obra. Exatamente. A Sinop tem uma dificuldade muito grande na sua travessia, a parte urbana ali você conhece, é muito densa, né? E nós precisamos melhorar essa questão, que é o projeto original apresentado pela concessionária. Tá, e essa questão da recuperação da MT 220? É outro problema, nós estamos... O que é a MT 220? A MT 220. Liga o que aqui? A MT 220, ela parte ali da BR-163, ali mais naquela região do Campo e Clube, rumo a Juara, Porto dos Gaúchos, Tabaporã, toda aquela região ali. Naturalmente ela faz todo o seu transporte, né? Rumo a BR-163 por ali. E as cobranças está fazendo a Secretaria de Infraestrutura? Estou fazendo a Secretaria de Infraestrutura, tenho conversado com o secretário Marcelo desde o início do ano, a gente não tem avançado, até mesmo porque lá, de acordo com a Secretaria, e eu também pude verificar isso, tem já um contrato com a EBC, consultora, que tem lá desde o ano passado, há muito tempo, se eu não me engano, de 2013, um contrato de restauração que não foi feito em 2013, não foi feito em 2014 e também não foi feito em 2015 em função da rescisão desse contrato. Tá esse entrave jurídico aí. Nós já estamos já em novembro, né? E até agora esse processo não andou, e naturalmente o que está acontecendo? Além do prejuízo do capital que está lá, que é a pavimentação urbana e tal, nós temos também o prejuízo para os produtores, porque quanto mais tempo passa, pior fica a rodovia e mais investimento vai ter que ser feito para poder recuperar, né? Infelizmente está esse entrave aí, e nós estamos no período de chuva, nós estamos agora no período de plantio, que naturalmente demanda muito da MT 220. Então a gente tem cobrado isso aí. Inclusive tive na semana passada de novo o secretário Marcelo, tive com o secretário adjunto o Cadidé lá,
e está na mesma situação. Eu tenho cobrado para que possa haver uma solução envolvendo até as prefeituras locais ali, a região toda, para a gente possa achar uma solução para isso. Objetivando a questão do transporte, que está uma grande demanda em função da produção agora, e essa demanda continua até o mês de março, que é o período de colheita e tal. Então a gente tem que achar uma solução, porque lá não tem mais condição de aguentar, e também não dá mais falar para o produtor que nós estamos já há 9 meses aí para rescindir o contrato e não foi feito. Deputado, teste do quadril em recém-nascidos em hospitais públicos e particulares. Esse teste do quadril é para quê exatamente? Isso aí, na verdade, é um programa que a gente tem objetivo, mais ou menos parecido com o teste do pezinho. Na verdade, para vocês, é um programa de saúde pública, onde você tende a evitar no futuro o transtorno das questões aí das crianças. Inclusive, ontem foi feito em segunda votação. É um programa que hoje, por exemplo, o teste de pezinho, ele evita diversas dificuldades futuras, né? E no caso do teste do quadril, da mesma forma, né? Então, tornar obrigatório. O teste do pezinho já é obrigatório, hoje, inclusive, nacionalmente falando, né? E o teste do quadril também da mesma forma. Mas tem algum estado que é obrigatório o teste do quadril? Olha, não tem nenhum estado. A gente teve uma informação da nossa assessoria técnica nesse sentido, para que a gente pudesse impor. A gente já fez esse estudo, colocou para votação, teve o parecer favorável da comissão, né? E ontem foi aprovado em segunda votação, né? Então a gente entende que isso aí vai melhorar muito a questão da qualidade de saúde pública e a prevenção dessa questão dos recém-nascidos. Tá, critérios para distribuição do efetivo da PM. Isso já não tem critérios estabelecidos tecnicamente pela Polícia Militar? Não tem, mas é bom que seja por lei, o Antero. O meu entendimento disso é por lei. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje, você pegar, por exemplo, o município, com todo respeito ao município de Barra do Garça. Por lei, mas dentro de critérios técnicos. Né? Exatamente, mas a lei é um critério técnico, né? Inclusive, se você vê lá, a gente tem toda a consideração de índice criminal, questão de fronteira, questão de população, tudo isso tem que ser muito tecnicamente. Isso aí também foi um grupo na nossa assessoria que fez, inclusive com um especialista em segurança que ajudou a participar, a fazer, entendeu? Isso foi muito bem elaborado. Inclusive, vocês estão ouvindo o pessoal da segurança do Estado para fazer isso também? Nós colocamos à disposição da Secretaria do Estado para que isso também pudesse se manifestar, né? Inclusive ainda não foi passado ainda para aprovação, nós estamos ainda num debate, inclusive passei para alguns deputados também para que eles pudessem discutir o assunto, dar uma sugestão e participar também desse evento. Agora é o seguinte, Antero, o que acontece? Hoje, embora seja um critério técnico, eu acredito que tenha feito, naturalmente, hoje, se você tem uma ideia, em função da época e da idade, você pega o município de Barra do Garça, que proporcionalmente tem mais policiais do que cidades, por exemplo, como Várzea Grande, como Cuiabá, de acordo com o número de população, se você pegar, Barra do Garça tem mais, porque na época o governador era de Barra do Garça, alguém de Barra do Garça acabou levando, ou algum deputado, alguém pediu para ser transferido para lá, porque a família mora lá. Então tudo isso tem que ser levado. Eu, por exemplo, esse dia estava lá no município de Nova União, distrito, melhor dizendo, não é bem um distrito, a comunidade de Nova União, que na verdade é uma cidade. Nova União tem em torno de 6 mil habitantes, que é ligada ao município, faz parte do município de Cotriguaçu, né? Lá um policial veio falar comigo querendo ser transferido para Mirassol, né? Eu jamais vou fazer gestão nesse sentido e transferir policial, civil, militar, porque eu acho que isso aí tem que ser naturalmente e tem que ser técnico. A gente não pode fazer politicagem com a segurança pública, com a educação e com a saúde. Né? Exatamente. Não pode fazer politicagem, a gente tem que ver a questão técnica exatamente. E a lei vai dar uma tranquilidade. Eu sei, mas tem que ver também se o concurso já não foi feito para distribuição no local. Exatamente. Esse rapaz, por exemplo, que passou no concurso, que está transferido lá em Mirassol, ele é lá em Nova União, que é no noroeste, lá perto de Coniz, aquela região toda, é aqui de Mirassol. Ele passou no concurso e tomou posse lá. Pois é, mas se ele passou no concurso para a região de Cotriguaçu, ele não pode vir para Cuiabá. Exatamente, mas acontece que muitas vezes, como não existe uma lei, não existe nada que tenha isso obrigatório, né? Muitas vezes já começa a ver gestão. Eu jamais vou chegar gestão de deputado. Exatamente, de deputado, de prefeito, de políticos, de alguém que da família dele lá de Mirassol, que conhece alguém, e por aí vai, né? Que não é o caso que eu acredito que eu jamais... Colocado na lei, cessa essa influência. Exatamente, até pro secretário, dá uma segurança pro secretário, tá na lei, tá aqui, você conhece a lei, não posso transferir, acabou. E omissão de socorro em hospitais?
Essa questão da omissão de socorro em hospitais, embora a gente sabe que já é uma obrigação, mas a gente só pediu para que colocasse bem claro nas recepções, porque muitas vezes o próprio cidadão ele não sabe do seu interesse. E é importante também para aquele que está ali na recepção, vendo a toda hora que a omissão também causa ilegalidade e causa prejuízo também para as pessoas, causa prejuízo para o cidadão que precisa do atendimento. Então é importante, isso num caso aí, é só para deixar claro essa lei nossa, para deixar específico lá na recepção, bem nítido. Para colocar o anúncio. Exatamente, para que aquela pessoa que chegue lá possa saber, olhar e saber que tem o direito de ser atendido, e a pessoa também que está lá para atender, também tem que olhar e saber que tem a obrigação de atendê-lo. Tá, aí tem uma última pergunta aqui do Itamar, acho até que você já discorreu sobre o assunto. Antero, bom dia. Deputado, como você vê o funcionário de carreira do Estado e a política, já que é seu primeiro mandato como deputado? Ele está comparando aí a sua experiência. Sim, olha, Antero, eu acho que a gente precisa de uma discussão muito grande a questão do servidor público, a nível de Brasil, inclusive. Eu acho que é lamentável as situações que nós passamos, o encurralamento, às vezes o próprio gestor, não estou nem falando do governador Pedro Táxi, nem de um prefeito específico, mas eu vivi isso na pele. A discussão salarial é intensa. E por mais que o servidor público possa fazer, há uma disparidade sempre, e sempre há uma referência, Antero, em relação ao maior. Você pega hoje um servidor, por exemplo, do IFMT, um professor, o salário inicial dele, por exemplo, do IFMT, se não me engano, é R$4.000. Da UNEMAT, da UFMT, em torno aí de R$7, R$8.000. Mas você pega um professor da rede estadual e da rede municipal dos municípios aí, eu tenho certeza absoluta que varia aí de 1.500 a 2.000 e poucos reais. Então sempre tá uma referência maior. Agora quem que aguenta pagar, né? Quem aguenta pagar? Então é preciso ter essa discussão. E aí você vê também que na hora que você faz um concurso público, que é o caso inclusive do policial que fez o concurso público para passar, ele inclusive fez lá para Nova União, né? Mas chegou lá, ele vou fazer para Nova União que lá vai ser mais fácil, porque lá vai ter menos concorrência, e passa lá, né? Ele fez com direito, sabendo que é lá. E às vezes depois começa a fazer gestão contrária para voltar para Mirassol. É o mesmo caso do servidor público. Muitas vezes ele faz o concurso público naquele salário, sabendo que aquele valor e tal. 1 ano e pouco, 2 anos depois, está correndo atrás do seu reajuste. E aí fundamentando-se inclusive em questões maiores, como o caso do IFMT e da UNEMAT e tal, que tem os salários maiores. Mas é preciso saber quem paga a conta. E a discussão tem que ser olho no olho, tem que ser clara, limpa e objetiva. Agora, quem que vai pagar a conta, né? Então é preciso fazer esse debate a nível, inclusive, de Brasil, de legislação, para que a gente possa ter uma tranquilidade para os gestores administrar os seus municípios e também o governador administrar o estado. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero, mais uma vez é um prazer estar aqui, um grande abraço a todos, bom dia.